Está aqui no site da CNN. Dino rebate críticas e ironiza mercado. Abre aspas. Supremo que fixa valor de ação? O ministro Flávio Dino ironizou nesta quarta-feira a reação do mercado diante da decisão que impediu a validade de leis estrangeiras no Brasil sem o aval da justiça brasileira. Abre aspas porque disse o Flávio Dino. Eu proferi uma decisão ontem e antes de ontem que dizem que derrubou os mercados. Eu proferi uma decisão ontem e antes de ontem que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de reais de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, afirmou o ministro durante palestra sobre precedentes trabalhistas no Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o Dino, a decisão proferida na segunda-feira é simplória do ponto de vista jurídico e só reafirma conceitos de soberania já consolidados em todo o mundo, que é o que os professores estão comentando aqui, né? Para ele, não cabe ao judiciário se preocupar com a flutuação do mercado financeiro. A função caberia a órgãos regulatórios e ao próprio mercado, que, segundo ele, precisa agir com mais sensatez e menos ganância. Palavras do ministro Flávio Dino, que fala ainda o seguinte: há aspectos de política externa e comercial, aspectos de relações políticas e econômicas que não cabe ao Poder Judiciário decidir. Nós vamos até um certo momento. A gente baliza e interpreta a lei. Ontem e hoje me perguntam, e agora? O que vai acontecer com os mercados? E eu digo, ministro Flávio Dino, tá? E é o Supremo que vai fixar o valor de ação no mercado? Não, disse o ministro. Aí segue aqui a reportagem da CNN. Professor Manuel, e aí? Bom, vamos lá. Vou começar pelo final agora, aproveitando essa tua deixa aqui. É isso que eu me referia. Não cabe a um magistrado, né, da mais alta corte do país fazer esse tipo de declaração. Deveria falar nos autos e ficar quieto, porque as consequências dessas falas são efetivamente desastrosas. Eu respeito, como ministro do STF, não estou dizendo se concordo com as posições jurídicas, políticas, econômicas, ideológicas, não estou dizendo nada disso. Eu respeito-o quanto ministro de uma instituição. Mas eu não posso concordar com um cidadão que ainda mais exerce uma função pública tão grande, venha fazer uma declaração dessas, que é propriamente um chamado terraplanismo econômico. Evidente que causará grande impacto na economia uma manifestação dessas. Por isso que o magistrado deve falar nos autos. Bom, dito isso, eu vou trazer aqui... Não, só para pegar a opinião também do professor Emiliano sobre esse ponto específico aí dessa declaração do ministro Flávio Dino. Eu acho que essa declaração aponta algo que eu mencionei anteriormente no sentido desse aspecto especulativo dos mercados, né? Ou seja, a capacidade de fluxo dos capitais hoje, pautadas em especulações, né? É muito grave. A gente não consegue compreender como, né, uma posição que reafirma, né, normas jurídicas seculares aqui do Estado brasileiro e princípios básicos do direito internacional, né, como mencionei, possam criar a gravidade desses problemas. Não, isso sim, parece que o que causou a gravidade desses problemas é a aplicação, né, extraterritorial de uma lei de um Estado estrangeiro. Então, a gente precisa novamente inverter a questão. O problema não é a decisão do ministro Flávio Dino, o problema é a submissão de pessoas jurídicas que têm sede no Brasil a leis inconstitucionais que estão, né, causando danos ao país. Tá, mas isso, professor, desculpa, mas isso aí, isso é o que a gente já vinha falando e é o que o próprio ministro Flávio Dino disse. O questionamento aqui é em cima da postura do ministro de dar uma declaração desse tipo, se vê problema ou não vê problema. Como eu mencionei, eu acredito que o melhor exercício da jurisdição é nos autos, né? Quanto a esse ponto, mas também entendo que a gente vive períodos conturbados, né, da política institucional e que hoje, né, as redes sociais acabam cumprindo um papel de acelerar esse tipo de polêmica, como essa mesmo. Para o caso concreto, vamos trabalhar o caso concreto, o Alexandre de Moraes. Quais são os efeitos da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes? Muito pequenos, né? Então, a gente vê que há um conjunto de atores criando essas polêmicas e criando essa especulação para desestabilizar
as instituições, violando a soberania nacional e tentando interferir num julgamento que está em curso. Professor Manuel, agora aquele ponto lá que o senhor queria levantar. Exatamente, vou trazer, e assim, de forma muito modesta, humilde, o que me parece que seria a solução adequada, levando em consideração tanto o ordenamento jurídico brasileiro, quanto os efeitos reais e pragmáticos da aplicação da Lei Magnitsky e, portanto, das suas sanções. Eu penso que se pagará, se porventura se entrar nesta guerra, numa queda de braço, com os Estados Unidos, especialmente agora por meio do STF, com essas manifestações, nós entraríamos num cabo de guerra. E certamente as consequências serão nefastas, extremamente nocivas para mais de 200 milhões de pessoas. Para milhares de empresas, para empregos, por conta de que um ministro, não estou dizendo que ele está certo, que está errado, cada um pode ter as suas interpretações, os seus entendimentos de acordo se ele age ou não corretamente, mas não estou nem falando disso, mas que por conta de um ministro que foi sancionado, por conta de uma legislação externa, e aí é outro ponto importante, eles têm todo o direito, os Estados Unidos, tem todo o direito, dentro da soberania deles, de criarem as leis de acordo com o ordenamento jurídico deles e aplicarem se estiver dentro do ordenamento jurídico deles. Não há violação de soberania. É lá, é interna, é uma questão deles, como a gente também tem a nossa. Mas se quiserem fazer cumprir aqui, violaria a soberania? Sim. Se aplicasse diretamente aqui, sim. Por exemplo, se eles viessem aplicar, por exemplo, por meio da utilização da força, se viesse, o comando Delta... Não, nem isso, mas vamos para o caso concreto que a gente tem, a Lei Magnitsky. Se cumprir aqui, afeta a nossa soberania? Não, mas é que não está sendo cumprida com as instituições lá fora. Eles vão desligar do sistema. Não brinca comigo. Eu não quero mais brincar, tu não brinca de acordo com os meus, com as minhas regras. A minha regra é essa. Como a gente também poderia dizer para eles, não vamos mais brincar com vocês. Então o senhor concorda que a Lei Magnitsky possa ser aplicada do jeito que se imagina, com as sanções que os Estados Unidos entendem aqui no Brasil, não no Brasil, mas no sistema financeiro deles, que repercuta aqui. No deles, mas vai ter repercussões pragmáticas aqui. Eles podem dizer, não, se tu participa desse jogo, por exemplo, uma das hipóteses, que poderia dizer, olha, não, aquele país tem relações com o narcotráfico, não vamos fazer negócio com eles, tá? Bom, é uma opção, se houver alguma diretriz deles. Outra coisa seria, aí sim, uma violação concreta da soberania, se viesse, por exemplo, como você estava dizendo, um comando Delta aqui, e dissesse, não, vamos fechar todos os bancos, agora está todo mundo preso. Não! Vocês podem continuar operando aí dentro, que vocês quiserem. Não, esse exemplo extremo, sim, mas como se desenhou a Lei Magnitsky para a gente aqui, de sanções para o ministro Alexandre de Moraes, como está posta para a gente, o senhor não veria problema? Não é eu ver problema, como eu disse, é uma questão pragmática, os efeitos são esses. Então, por exemplo, agora vai se obrigar a todas as instituições financeiras, a todo mundo que tem poupança, a todo mundo que tem, eventualmente, ações, vai se afundar porque tem um ministro que está sofrendo essa... O que me parece muito mais razoável? Bom, pague-se em papel moeda para ele. Ele vai lá, vai se dar um jeito de ele receber o salário dele em papel moeda e compra. Porque se não for assim, e eu não estou dizendo do ponto de vista jurídico, estou dizendo do ponto de vista agora não como um advogado, dizendo como um economista, as consequências poderão ser gravíssimas. E mais de 200 milhões de pessoas vão sofrer por conta disso. Por exemplo, ontem, o que aconteceu, mais de 40 bilhões, isso é um dedinho do que pode vir a acontecer. Mas, professor, qual é a solução, então? A solução prática seria essa. Então, olha, eu acredito, não deveria sancionar os bancos. Eu acredito que não deveriam sancionar os bancos. Os bancos, então, porque senão eles podem ser... Não, mas qual a saída para o Brasil não se atrapalhar nisso tudo? Eventualmente que pague-se o ministro, então, com papel moeda. Porque...
sancionar os bancos para obrigá-los a descumprir as sanções, vai congelar bens deles do exterior, eles vão ser desconectados do sistema financeiro internacional, entendeu? Vai poder impactar não a uma pessoa, mas a mais de 200 milhões. Né? Eu concordo aqui, né, com o colega já desde o início. Lei externa não se aplica automaticamente no Brasil. Né? Mas a gente está falando, não é necessariamente de ela ser diretamente aplicada, ela é aplicada indiretamente. Né? É a questão, talvez o melhor exemplo é o embargo. Imagina um embargo comercial. Eu chamaria isso de um embargo financeiro. Estamos todos dispostos a isso?